Bom, você acompanhou aí o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, suspendeu esta sessão da Câmara dos Deputados após a votação do terceiro destaque, o destaque de número 15 do PT, que foi rejeitado. Dini Moraes, vamos daqui a pouquinho, às 14 horas, como foi anunciado, tem sessão do Congresso Nacional, né? Exatamente. Então, só para a gente finalizar a votação dessa medida provisória com a não aceitação dessa inclusão que havia sido pedida pelo PT, não foi colocado no texto, então, que a Nuclep não poderá ser desestatizada. Eles queriam deixar isso muito claro no texto, que ela não poderia ser privatizada, mas isso acabou não sendo aceito. Então, acabou a votação da medida provisória 998, agora ela segue para o Senado. Essa medida provisória, ela altera diversas regras do setor elétrico, inclusive relacionadas à energia nuclear, como a gente vem falando. Também pode ter impacto na conta de energia, de forma que ela permite que seja dado um desconto na conta de luz, né, por um lado, e por outro também permite que as empresas elas repassem para a tarifa os impactos que elas sofreram também por causa da pandemia de Covid-19. Isso pode trazer aí algum tipo de impacto na tarifa. Por um lado pode baratear e por outro ela pode ter um encarecimento também, que são essas duas frentes, né? A gente lembra então que agora, então resolvido o impasse que teve aqui no começo da manhã, né, que se haveria sessão do Congresso Nacional ou se haveria sessão da Câmara dos Deputados. A sessão da Câmara ela continua acontecendo, mas ela está sendo suspensa nesse momento, ou seja, o quórum, a presença dos parlamentares continua valendo para daqui a pouco, quando ela for retomada para a análise do projeto que trata das regras do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica Brasileira. Ok, Dini, então nós vamos aguardar essa sessão do Congresso, né, que vai votar repasses, né, para organismos internacionais, né? Nós vamos acompanhar a partir das 14 horas. Isso, na verdade a sessão do Congresso, ela deve ocorrer por agora, a gente ainda não tem o horário O presidente certo. Convocou para 14 horas. 14 horas, eu acho que é o retorno da Câmara, né? Porque, perfeito, a sessão do Senado, do Congresso Nacional, está marcada para as 14 horas também. Então, a sessão da Câmara tem que acontecer antes. Então, só para a gente explicar, gente, a sessão do Congresso Nacional é quando senadores e deputados eles se reúnem conjuntamente. Só que, por causa da pandemia, essas sessões elas estão ocorrendo separadamente, né? Então, primeiro se reúnem os deputados, depois se reúnem os senadores. Essa reunião dos senadores está marcada para as 2 horas. Então, a da Câmara ela tem que acontecer antes. O que tem na pauta da sessão do Congresso Nacional de hoje? Apenas um projeto. Esse projeto, ele libera mais de 3 bilhões de reais para diversas ações do governo federal. Ele inicialmente era um projeto de lei orçamentário que previa só a liberação de 48, né? Que parece que é pouco dinheiro, mas não é muito dinheiro, né? Porque se tratando de governo federal sempre, né, gente, ações federais elas sempre são muito grandes e são sempre muito grandiosas para o cidadão comum, né? Mas antes esse projeto ele tratava de 48 milhões de reais. Só que ele foi reformulado pelo governo federal e agora engloba mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais, e aí trazendo ações para diversos ministérios, e Ministério da Agricultura, na verdade mais especificamente para o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para o Ministério da Economia, no caso para a Receita Federal, e para o IBGE, para o Ministério da Infraestrutura, e aí liberando dinheiro para várias obras no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para o Ministério da Defesa também, mas principalmente, e aí principalmente mesmo, porque são quase 3 bilhões de reais para os encargos financeiros da União. O que seria isso? Seriam pagamentos que o governo federal faria, a União faria, para entidades, organismos internacionais aos quais o Brasil faz parte. É isso. Ok, Dini Moraes, muito obrigado pelas suas explicações. Então vamos aguardar, né, a sessão do Congresso Nacional, como disse a Dini.
teremos a parte reservada aos deputados, depois teremos a parte reservada aos senadores, em virtude justamente do sistema virtual de reuniões que não são compatíveis, o do Senado e o da Câmara dos Deputados. E assim que a sessão for retomada, nós estaremos por aqui para transmiti-la ao vivo para você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até.